A existência humana é porque se fez perguntando a raiz da transformação do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do ato de perguntar. Radicalmente, a existência humana implica em assombro, pergunta e risco. E por tudo isso, implica em ação, transformação. Com essa citação de Paulo Freire, abrimos o Trampapo de hoje para te fazer questionar. Afinal, se as perguntas transformam o mundo e queremos um mundo mais justo, com mais oportunidades iguais, empregos dignos e liberdade para sermos e fazermos o que quisermos sem dominação, precisamos refletir sobre como a qualificação que conhecemos hoje é um mecanismo que perpetua a desigualdade social, racial e de gênero. Além disso, em um mercado cada vez mais competitivo, um cursinho básico de informática ou de inglês não é suficiente para você ser alguém na vida. Hoje em dia, talvez o nome da faculdade que você cursou, seus diplomas e idiomas te ajudem a vencer o seu rival na corrida por um emprego. E nessa corrida, como ficam aqueles que não tiveram acesso a uma boa educação? Será que correr com as próprias pernas é o bastante em um mercado cada vez mais exigente? Vamos descobrir no Trampapo de hoje como a qualificação pode te libertar para uma vida profissional mais feliz e para um mercado de trabalho mais diverso. Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto. Olá, eu sou Ana Paula Xongani e o Trampapo busca ser um podcast inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, pode conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí, www.trampapo.com.br. Eu aqui vou fazer minha autodescrição para que vocês possam me conhecer melhor. Como eu disse, eu sou Ana Paula, eu sou uma mulher preta, agora de cabelos crescendo, né, Ricardo? Tá ficando grande, hein? Cada episódio um pouquinho maior, eu tenho um corpo volumoso, olhos escuros. Hoje eu visto uma roupa listrada, com várias cores, com predominância em roxo, unhas coloridas, uma calça semi-social e, como sempre, tênis no pé. E você, Ricardo? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, estou de gerente sênior de marketing da Cato. Vou participar aqui, né, como todas as vezes, aqui puxando o assunto junto com a Xongani. Bom, eu sou, para esse caso aqui específico, né, pensando para esse episódio, eu sou professor, então para mim é ótimo bater papo sobre qualificação. Eu hoje eu sou um homem branco, olhos verdes, barba grisalha, logo desse grisalho vai ser só branco, cabelo preto ainda, tá curto. Hoje eu tô vestindo um tênis preto, uma saia de linho, sempre amassada, como todo bom linho, e uma camiseta preta que há quase 3 anos não me servia e agora serve. Pensa numa pessoa feliz. Eu diria que é a sua roupa preferida, hein, Ricardo? Sim. Bom, vou aproveitar aqui também e já puxar as nossas convidadas para falarem com a gente. Patrícia, fala pra gente, conta sobre você. Eu sou a Patrícia, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, olhos castanhos. E eu tô vestindo uma roupa listrada com predominância de amarelo. E tênis amarelo também. Legal, bem-vinda. Camila? Oi, pessoal. Eu sou uma mulher parda. Não sei como significa essa cor, mas enfim. Eu sou uma mulher parda, de cabelo curto cacheado. Eu uso óculos. Eu tenho uma pinta no queixo. Isso é importante, é meu diferencial. Hoje eu tô vestindo uma regata laranja, uma calça pantalona preta e uma sandália estampada com flores. E eu atuo como designer de serviço e designer de experiência. Muito bem, temos um timaço hoje. E para falar sobre um assunto que certamente não vai se esgotar nesse episódio, porque hoje a gente vai falar sobre educação e a gente sabe que a educação está literalmente em tudo. A forma como somos educados reflete diretamente no presente e no futuro de todas as relações sociais, principalmente no mercado de trabalho. Para muitos, para ser alguém na vida, você precisa ter um determinado tempo de estudo, um determinado diploma, geralmente de uma faculdade específica, desenvolver um trabalho intelectual. E a qualificação é entendido como um processo de preparar o profissional para produzir dinheiro, seja para si próprio, ou seja para o mercado, ou seja para esse sistema econômico. Mas para mim, e eu acredito que para muitos aqui, a educação vai muito além disso. É principalmente a possibilidade da gente construir imaginário de que tudo é possível, onde todos possam participar desse processo de educação. É permitir que o conhecimento seja absorvido
e também produzido por todos com o mesmo respeito. Assim, as possibilidades de caminho serão diversos, né? Serão vários. E não segregado a um grupo específico, privilegiados, né? Que se beneficiam dessa sociedade excludente. Então, para começar esse bate-papo aqui, eu queria saber de vocês, o que é educação, na opinião de vocês? Vamos começar com você, Camila. Legal. Educação, pra mim, é muito do que você falou. E principalmente sobre criar pontes, assim. Eu acredito que educar é você possibilitar que o conhecimento se construa. Não necessariamente sobre você jogar na cabeça de alguém milhares de informações. As pessoas não são HDs, né? Elas não são livros em branco que a gente preenche. Então, como que o educador consegue conectar com quem está sendo educado experiências, conteúdos, vivências, para que isso se transforme dentro daquela pessoa e de fato vire alguma coisa útil para a vida dela, útil para que ela consiga aplicar, seja no mercado de trabalho ou em qualquer outro lugar. E para você, Patrícia, o que é educação? Então, além de ser professora, eu sou mãe. Então, para mim, a educação ela começa ali já na gestação. Então, porque a criança está ouvindo a sua voz, enfim, está criando uma relação. E eu acho que a educação, ela é um processo que começa e não acaba nunca. Então, para mim, é um processo contínuo, sempre. E ela tá no gesto, tá no olhar, tá na forma como a gente se expressa, como a gente se relaciona com as pessoas. Então, é um processo muito amplo que a gente acaba delimitando muitas vezes para o banco das escolas, das universidades. Mas eu acho que o tempo todo, em todos os momentos, a gente está se educando e sendo educado, que a gente, como um ser social, a gente aprende e desaprende o tempo todo. Então, para mim, a educação é esse processo que a gente está em constante aprendizado e que tem um começo, mas não tem fim. Ricardo, professor, né? Traz sua perspectiva. O que é educação para você? Eu acho legal, porque o que a Patrícia colocou, minha mãe é professora, né? Minha mãe é pedagoga, então, para mim, e meus irmãos também aprenderam, começaram a ser professor também, alguns seguiram carreira, e eu depois, ao longo do tempo, também caí. Eu digo porque é cair porque você é pego, né? Você cai na educação, acabou, você nunca mais deixa de ser. Tem minha irmã que virou defensora pública, mas ela foi historiadora, sempre deu aula. A primeira coisa que ela fala, eu sou professora. Porque você não deixa de ser. A educação, para mim, é um processo de crescimento, dos dois lados. De quem ensina e de quem aprende. Então, se você, de fato, coloca a educação como algo que é necessário para você como pessoa para crescer na sociedade, você sempre está aprendendo. É uma paixão eterna. Bom, já deu para sentir o impacto que o modo de educar tem perante a vida de todas as pessoas. E no mercado de trabalho isso é muito visível. A ligação está diretamente, por exemplo, com o cargo que você vai ocupar quando você começar a trabalhar. Quem são as pessoas que vão fundar as empresas, né? Quem serão os fundadores, quem serão os empregados. A educação também tem a ver com o modo que o mercado se expressa, com o modo que o mercado vai se pôr, se transformar. Então, se hoje temos indústrias, corporações, microempresas que exploram o capital humano, desrespeitam os funcionários, lucram ilegalmente, poluem e cometem tantas atrocidades, é também resultado de uma educação que vem formando estudantes e adultos desumanos, sem olhar para o próximo, opressores, materialistas, anos após anos. Bom, novamente citando Paulo Freire, né? O mais célebre educador, diga-se de passagem, brasileiro. Tem gente que reclama dele, mas a melhor pessoa, hein? Por favor. Quem apenas fala e jamais ouve. Quem imobiliza o conhecimento e o transfere a estudantes. Não importa se de escolas primárias ou universitárias. Quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras, uma espécie de narcisismo oral. Quem considera a petulância da classe trabalhadora reivindicar seus direitos. Quem pensa, por outro lado, que a classe trabalhadora é demasiado inculta e incapaz, necessitando por isso de ser libertada de cima para baixo, não tem realmente nada a ver com libertação nem democracia. E uma educação sem liberdade, sem democracia, não é educação. É alienação, é condicionar pensamento e comportamento que vão manter girando essa roda do jeito que ela está hoje. E a gente quer sempre transformar essa roda como é que tá. Onde opressores, bilionários e políticos corruptos lucram com a exploração e a precarização de vidas de trabalhadores. Ou seja, o que a gente está aqui propondo é que a gente tenha uma educação onde
todos participem, né? De forma ativa. E para isso é preciso liberdade, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz que liberdade é não ter medo. Na educação é isso, né? Pra gente ter liberdade, a gente não pode ter medo de se expressar. Então eu queria saber de vocês três. Hoje eu tô aqui me sentindo como? Diante de pessoas que vão me ensinar. Porque você como professor também. Como podemos usar a educação como ferramenta para construir um mercado de trabalho mais humano? Aonde começa tudo isso? É lá atrás? É no ensino fundamental? É na barriga da mãe? É antes? Aonde começa uma educação humanizada que vai impactar lá na frente no mercado de trabalho? Eu acho que começa na barriga da mãe mesmo. Eu acho que a educação humanizada ela começa quando a gente trata bem o porteiro, quando a gente mostra para as crianças como as outras pessoas devem ser tratadas. E pensando na educação, é muito engraçado pensar educação humanizada, porque realmente a educação desumaniza. Eu acho que a escola, na verdade, a educação que é oferecida na escola cria muitos abismos e acaba refletindo a desigualdade que tem na sociedade. Então, eu acho muito contraditório, mas na nossa sociedade faz todo sentido falar em educação humanizada, porque o tempo todo a gente está vendo a desumanização por meio da desigualdade, a gente vai vendo as pessoas que têm acesso ao mercado de trabalho, as pessoas que não têm, as pessoas não são culpadas, a sociedade é culpada. Eu acho que a gente está num processo de culpar as pessoas. Você não chegou lá porque você não se esforçou o suficiente, porque você não passou nesse vestibular, porque você não estudou o suficiente. Então, eu acho que a gente precisa lidar com essas questões sociais e levar para a sala de aula e mostrar que a nossa realidade ela é embasada em injustiça, em desigualdade, é estruturante. E aí, só um complemento, o que a Patrícia está trazendo é muito essa questão da representatividade. Então, a educação ela tem esse poder de colocar na nossa frente, logo no início, o que é bom, o que é mal, o que deve ser feito, né? O humano, ele aprende por imitação. Somos macaquinhos de imitação, a gente aprende vendo o próximo. Então, se o mundo é violento e é tudo que a gente coloca na frente das pessoas, ou se o mundo é desigual, se o mundo é corrupto e é tudo isso que eu coloco na frente, eu vou aprender que tá ok, que tá normal, que faz parte e não tenho que reagir a respeito, porque eu não vejo exemplos de reação, eu não vejo outros caminhos. Então, um papel que eu acredito que é muito grande dos educadores é como que eu transmito ou como que eu pratico esse pensamento crítico de que esse mundo que está sendo colocado na sua frente não é a realidade, não é a única versão da realidade, no caso. E como que a gente cria caminhos para que essas pessoas, desde de pequenininhas até, enfim, já dentro de organizações, consigam se libertar desse show de Truman, desse véu que está na frente delas e tomar uma atitude. Também precisamos questionar o quanto que o processo educacional colabora para a continuidade dessas opressões. O quanto que a forma que educamos as crianças, adolescentes e também universitários, gente, porque vamos lá. Todo mundo já vai sentir um arrepio na coluna, porque a universidade é um espaço muito complexo. O quanto que isso corrobora com machismo, com racismo, com o capacitismo. Capacitismo, para quem não sabe, é o preconceito com as pessoas com deficiência. Gordofobia e xenofobia. Enfim, com todas as formas de desrespeito e privação dos direitos do próximo. O estudo precisa ser entendido como um ato contra a hegemonia patriarcal e racista. Precisa transgredir. A educação precisa ser prática que visa a liberdade sempre. Bom, é aquela coisa, né? Tem educação para dominar e educação para libertar. Existem programas educacionais e professores, né, que produzem padrões, né, e discursos que impactam desde a pessoa, desde a infância de algum modo, até quando cresce, enfim, se mantém. E esse modo varia de acordo com a classe social, o gênero e a etnia de cada uma dessas pessoas. É sobre isso que fala o livro da nossa rainha, Bell Hooks, Ensinando a Transgredir é o nome. A educação como prática de liberdade. A autora é professora, filósofa, teórica, feminista, artista e ativista racial, dona da minha vida, e aborda um tipo de educação transgressor, para além das fronteiras raciais, de gênero e de classe. É transgressora mesmo.
Em sua vida, Bell Hooks experimentou diferentes ambientes de educação. Em na sua infância, enquanto ainda havia a segregação no sul dos Estados Unidos, ela aprendia com professores e colegas negros e entendeu ali como um local seguro, um local de descoberta, e isso gera o quê? Libertação. Outros tantos lugares foram ambientes de dominação e obediência. Muitas vezes os professores brancos que reforçavam os estereótipos, silenciavam culturas diferentes, silenciavam as culturas afrodescendentes, ignoravam tentativas de aprendizados, de estudos dos negros e não propunha o que você falou, que é a diversidade. Não propunha debates e referências teóricas que representasse ela como uma mulher negra. E aí também está a importância de um espaço seguro para potencializar o aprendizado, estimular a fala, a curiosidade e os questionamentos críticos. E para criar uma sala de aula plural, precisa entender a dor de abandonar as velhas formas de pensar. E aí que tá complicado, né? Porque queremos sempre em ambientes que viabilizem a transgressão, uma nova forma de ver o mundo. Como vocês acham que a mentalidade, aquilo que chamamos de mindset para inovação, pode ser estimulada? Mindset, né, então mentalidade, forma que você pensa. Seja num contexto nichado, né, bem específico, pertinente a uma determinada profissão ou área, ou de um modo maior, né, mais macro, que inclusive possa viabilizar mudanças positivas para o mundo. Como você acha isso, Camila? Bom, o mindset para inovação, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de experimentar alguma coisa nova, né, de sair da nossa zona de conforto. E para que a gente saia da zona de conforto, a gente precisa de uma zona de segurança. Então, para inovar, eu preciso estar seguro. E aí, independente de você estar num ambiente estudantil ou se você está realmente já num ambiente de trabalho, numa empresa, se você não tem esse espaço de segurança, fica muito complexo você conseguir inovar. Porque inovar significa correr riscos e se você se arriscar e falhar, tem grandes consequências. Então, para mim, o fomento do mindset, né, o fomento da mentalidade inovadora começa com o fomento à experimentação. Pequenos experimentos, com um pequeno impacto, ensinando essas pessoas a transitarem sem medo. Tô falando de experimentação, eu quero falar de você conseguir experimentar sem medo de errar. E saber que se você errar, tá tudo bem, porque é um experimento. Você vai aprender alguma coisa com isso. E esse espaço de segurança, ele pode ser oferecido pela sua empresa, então um laboratório de experimentação com projetos pequenos em que você pode testar, mas principalmente pelas escolas e universidades. Então, quando a gente é muito criancinha, a gente tem esses espaços de experimentação, né? A gente ganha uma folha de papel, lápis de cor, e a gente faz um rabisco e fala que é um elefante. E todo mundo bate palma. Ninguém diz pra você que aquilo é um blob, né? Uma coisa estranha. Conforme você vai crescendo, você vai tendo regras, você vai tendo que se adequar. E essa experimentação vai ficando cada vez mais arriscada, mais difícil de acontecer. Então, o que eu proponho é que a gente retorne para esse ambiente mais fluido, mais livre, em que a gente aprenda primeiro e execute depois. Eu acho, assim, que a gente é muito castrado em todos os sentidos. A gente não tem muita autonomia. Porque, por mais que a gente tenha uma certa liberdade na escola, a gente tem que ter o mesmo resultado no final. Então, por exemplo, eu questiono muito o ensino de matemática. Porque, assim, às vezes você chega de formas diferentes no mesmo resultado, mas todo mundo tem que chegar do mesmo jeito naquele resultado. Então, quando o professor, a própria educação, ela impõe alguns padrões e a gente, na escola, eu acho que a gente aprende muito a ser contido, a ser castrado, a ter pouca autonomia. Então, eu tenho que reproduzir o que aquele autor disse. Na própria universidade, você faz um TCC. Você não pode falar em primeira pessoa. Você tem que, segundo fulano de tal, parece o TCC é um resumo de vários autores. E o mestrado também. Eu concluí agora o mestrado, a dissertação, e é isso. Eu ainda tive um pouco de liberdade, porque eu pude escrever em primeira pessoa. Mas, assim, foi uma troca, assim, que meu orientador aceitou e que bancou. Mas muita gente não banca isso, né? Uma dissertação em primeira pessoa. Porque a gente tem que sempre ter embasamento do outro. Porque a gente é como se fosse vazio, eu não sei nada. Então, se eu não citei fulano de tal, que é mais famoso na área, estou tratando de educação, eu não posso ter um ponto de vista próprio. Eu tenho que sempre embasar. Então, acho que na educação e mesmo no mercado de trabalho, as pessoas elas não sentem que elas têm essa liberdade, porque o tempo todo eu tenho medo de errar. Então, a gente segue muito uma cartilha, a gente viver com script. Então, eu acho que no mercado de trabalho
É sempre aquele script. E fora que, assim, é sempre aquela coisa, a gente não tem liberdade, tem horário pra entrar, tem horário pra sair, tem horário pra almoçar. Então, o tempo inteiro a gente é castrado, a gente é condicionado pra um determinado comportamento. E complementando essas possibilidades que vocês falaram, ainda mais quando você fala da escola, até porque existem várias maneiras de ensinar e também existem várias maneiras de aprender, várias maneiras de trocar o tempo todo. Cada vez mais tem se falado da tal escola do futuro, que envolve mudanças na forma como os alunos se sentam na sala de aula, por exemplo. Até o protagonismo que é cedido para o professor é questionado. Na escola do futuro, por exemplo, as cadeiras são em rodas, inclusive reproduzindo educações africanas, né? As pessoas aprendem em roda. E o aluno teria o primeiro contato sobre o conteúdo em casa e depois ele chegaria na escola já para essas discussões. Ou seja, quando ele tem contato antes em casa, ele traz não só o conteúdo, mas ele traz toda a sua vivência. É legal quando você começa a ver que o papel do professor é questionado como alguém que manda, né? Mas eu acho que o professor tem que ser basicamente um maestro, né? Ele só vai garantir que tudo… Um facilitador, né? Bom, outra metodologia também é o EduScrum, né? Acho que de educação e Scrum, que é uma terminologia que a gente usa bastante, né, em tecnologia para falar um método de como, né, as coisas podem acontecer dentro de um projeto. Bom, no EduScrum, os alunos se dividem em pequenos grupos, definem as tarefas de cada um em um projeto e a cada rodada é definido um novo líder de time. É exatamente como a metodologia ágil fala, né, em tecnologia. Com essa metodologia é possível desenvolver a autonomia dos estudantes e até habilidades de liderança, né, o que é muito bacana desde cedo você saber, né, quem vai ter esses papéis e como exercer esses papéis. Bom, fora isso, os alunos também terão para desenvolver habilidades como inteligência emocional, criatividade, gestão de pessoas, resolução de problemas, pensamento crítico, coordenação, tomada de decisões, negociação, e flexibilidade cognitiva. O que eu acho legal é, esse estudo personalizado, ele também pode ser uma espécie de inovação, né? De toda forma, é isso que ele acaba trazendo. Então, nesse modelo de estudo, uma grade curricular é feita em cima das características pessoais de cada aluno, e aí levando em consideração suas dificuldades e seus talentos naturais. Já falamos muito por aqui que a educação tem um enorme poder de transformação. E não falta caminhos. É importante, assim, a gente exaltar, porque temos muitos educadores preparados e teorias que podem promover o avanço social através da informação e da educação. Mas, por outro lado desta moeda, está o quê? O poder público. E não é nenhum segredo que as autoridades, principalmente de hoje em dia, não têm interesse nenhum em inovação, em estimular pensamento crítico, em conscientização de classe, em conscientização de gênero e de raça, muito pelo contrário. Vou dizer que essa gestão atual é péssima, mas isso não faz as anteriores terem sido nada boas, né? Como educador, a gente sabe que isso aí vende muito, é um plano contra a população desde todo sempre, né? E essas últimas notícias a respeito da educação são péssimas, né? Desanimadoras, para dizer no mínimo, né? Bom, além de uma pandemia, né, que já serviu para aprofundar a desigualdade de ensino entre alunos de baixa, média e alta classe, né? Então, quem tem acesso e quem não vai ter nenhum acesso. Há um desmanche também de política de incentivos à educação nos últimos anos, né? Isso é a pior coisa ainda, né? Até o investimento de longo prazo está acabando. Bom, teve limitação do teto de gastos com a educação, cortes, encerramento de bolsas e programas como CAPES, ProUni, SISU, Ciências Sem Fronteiras. Se me aprofundar também na desvalorização dos profissionais de educação, né? Cada vez mais educador é deixado a descanteio, né? E aí tem desde salários que são péssimos, ínfimos, e condições de trabalhos banalizadas. E aqui acho que cabe dizer também que é o seguinte, né? A gente fala muito da educação pública, né? Sobre esses programas e dos baixos salários dos professores. Mas na real, mesmo em escolas particulares, são péssimos os pagamentos. São péssimos. Tirando as grandes escolas, né? Aquelas super renomadas, onde só quem é alta classe. No resto, a educação particular é muito ruim e paga mal os professores. E em meio a tudo isso, continuamos com o quê? Uma sociedade super prejudicada. Quem depende então do ensino público ou que não tem acesso às hiper-escolas particulares, fica atrás de quem teve as melhores oportunidades. Isso se reflete lá no mercado de trabalho, ocupando cargos menores ou precisando estudar e ralar o dobro para conquistar um espaço no mercado. Pensando nesse descaso, que parece não ter fim, como podemos romper as barreiras e ajudar com a ascensão das pessoas menos favorecidas? E, principalmente, as empresas podem contribuir para isso? Digamos que essa pessoa não teve a oportunidade em toda a sua formação. Ela chegou na empresa. O que pode mudar para mudar a vida dessas pessoas, Camila?
Bom, com certeza a empresa pode ajudar e muito. Eu acho que é o papel social da empresa, né? Eu sempre achei muito curioso a gente usar a palavra recurso humano como se o humano fosse um recurso que tem fim, que acaba, né? Mas já que é um recurso, já que você está usando, então já que as pessoas estão a serviço da empresa, como que ela ajuda, né? Como que ela fica a serviço? Entendendo quem essa pessoa é, quais são os desejos e aptidões que ela tem, até onde ela pode ir nessa empresa e como que a gente pode desenvolver ela. Então, você pode ter desde ensino mais literal, então uma universidade corporativa, você pode ajudar essa pessoa a se especializar em alguma área específica, você pode trazer conhecimento para dentro da empresa ou solicitar que ela faça algum curso fora, que ela tenha essa capacitação por fora. Pode fazer rodas e rodas de conversa, onde cada um ensina, aprende? Pode, era isso que eu ia sugerir. Então, na verdade, as empresas, elas têm um enorme potencial interno, que são as outras pessoas que já estão lá há mais tempo, fazendo aquela coisa há mais tempo. Então, fomentar roda de conversa, fomentar trocas, fomentar realmente que as pessoas se conheçam e aprendam umas com as outras. Eu acho muito bonito quando você tem a oportunidade de trabalhar do lado de alguém que faz uma função diferente da sua e você aprende o que aquela pessoa faz. Claro que você não vai fazer exatamente a mesma coisa, mas você entende como que o seu trabalho, como que a sua entrega impacta. Isso te torna mais empático, né? Humaniza o teu trabalho, porque você sabe que tem uma outra pessoa que vai receber. Empodera, você fala, putz, é importante eu fazer isso direito, porque vai chegar ali de outra forma. E todo mundo gosta de aprender, não tem essa. Todo mundo fica feliz quando aprende uma coisa nova, mesmo que não vá praticar. E muita gente gosta de ensinar também, porque ensinar é mó gostoso. Sim, total. E tem uma coisa de você poder também dar protagonismo. Então, muitas pessoas sabem muito, estudam por conta própria, seja no meio que elas encontrarem. Então, livro, filme, podcast, o que achar, mas guardam pra si. Porque às vezes ela tá num cargo inferior, às vezes ela não é ninguém naquela empresa. E ela não passa pra frente. E, gente, elas são, assim, poços de conhecimento. Eu acredito que as empresas têm que fazer parcerias com a sociedade. Por exemplo, com as escolas. Por exemplo, eu como professora da rede pública, eu tive várias formações em escolas de idiomas, por exemplo, caríssimas, que eu não poderia pagar. Só que devido a uma parceria com a rede pública, eu tive acesso. Então, eu recebi uma bolsa, porque eu era professora de universidade pública, para ir para os Estados Unidos, por exemplo. Uma coisa que eu nunca teria imaginado. Então, é importante ter essas parcerias com a própria sociedade, com, por exemplo, programas como Jovem Aprendiz. Eu comecei a trabalhar como Jovem Aprendiz com 16 anos. Eu comecei com 14. Sabe? Então, e naquela época, era mais comum. Hoje em dia eu vejo pouco, mas as empresas, por exemplo, pagavam cursos de idiomas. Então, faz parceria com o seu entorno. Então, tem escola de idioma, coloca seus funcionários naquela escola ou leva algum professor daquela escola para dar aula para os seus funcionários. Enfim, tem várias alternativas. Eu acho que é importante, as empresas, elas muitas vezes, elas culpam as pessoas pela falta de capacitação. Então, fala assim, eu vou importar mão de obra de outro país, porque o Brasil, a população tem muito esse discurso. A nossa educação é defasada, a gente não tem bons profissionais. Uhum. Mas por que ela é defasada? Porque as pessoas têm vontade, as pessoas têm interesse, mas muitas vezes é inacessível. Eu mesma, como professora, eu gostaria de fazer cursos assim. Nossa, mas eu não consigo pagar, porque, por exemplo, se eu fosse fazer mestrado em uma universidade como a PUC, que é onde eu me formei, eu seria 2.500 por mês. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Então, a PUC já foi mais filantrópica, enfim. Mas eu acho que as empresas, as grandes universidades precisam fazer parceria com a sociedade mesmo, porque é um espaço em que muitas vezes as pessoas são privadas e não deveria ser, porque a educação, a USP mesmo, a universidade pública, que exclui um monte de gente da escola pública. É isso. Então, as instituições, muitas vezes, em vez de fazer parceria, elas vão excluindo e elas vão pegando as pessoas que têm as melhores oportunidades, mas que vêm de berço, que vêm de família. Meus alunos do terceiro ano do ensino médio, eles receberam bolsa para estudar numa instituição assim, de inglês super cara. E assim, eles saíram com inglês fluente de lá. Então, eu falava, gente, eles falam inglês melhor que eu. Eles chegavam com cada dúvida, coisa assim rebuscada, que eu não usava com eles, porque é aquela realidade, né, de ensino de inglês em escola pública. Então, é importante
você devolver para a sociedade, porque as empresas lucram bilhões, mesmo que seja batendo do seu imposto, sabe? Mas devolve para a sociedade uma parte daquele lucro, beneficiando os seus funcionários, os jovens que estão entrando na sua empresa. Porque não é falta de vontade, muitas vezes é falta de oportunidade financeira mesmo. Essa escola que fez esse programa, qual foi, hein? Alumni, Vamos falar. A escola fez programa legal, então tá certo. Segundo informações da síntese de indicadores sociais do IBGE, em 2018, 11% dos adolescentes com 15 a 17 anos de idade, que estavam entre os 20% da população com os menores rendimentos, abandonaram a escola sem concluir o ensino básico. 0. 8 vezes mais que jovens da mesma idade com maiores rendimentos. Então, né, dá pra ver aqui como a desigualdade só enterra mais as pessoas, né? Cerca de 40% da população brasileira com 25 anos ou mais de idade não tinham instrução ou sequer concluíram o ensino fundamental. Considerando-se o analfabetismo entre as pessoas com 15 anos ou mais de idade, o Brasil tem a maior taxa, 8%, entre 16 países da América Latina, segundo a Unesco. E agora eu tenho uma pergunta que não é fácil. Aquela pergunta de $1 milhão, que com a desigualdade social, ela afeta e afetará sempre a vida das pessoas, né? Então a gente percebe que aquele discurso balela da meritocracia não faz nenhum sentido para a sociedade desigual que a gente tem e que a gente vive. Como garantir… Eu gostaria de fazer a pergunta assim, ó. Como garantir que todas as pessoas periféricas, pretas, mulheres, atípicos, consigam pelo menos uma chance justa quando tem menos acesso à educação e menos acesso à qualificação profissional? Talvez essa pergunta seja muito difícil, né? Todos. Então eu queria também transformar essa pergunta de uma outra forma. Quais caminhos a gente pode oferecer para as pessoas que estão ouvindo esse podcast hoje e que querem ascender profissionalmente? E por mais que não tenha o apoio da sociedade civil, talvez não tenha as possibilidades financeiras da sua família, ou não esteja dentro de um ambiente favorável para isso, o que ela pode fazer numa gestão, num autoconhecimento para transformar sua educação e para, de alguma forma, transformar sua vida? Bom, realmente, a pergunta de $1 milhão, né? Mas um caminho possível é muito isso, um pouco do que o Ricardo estava trazendo pra gente de ser o agente da própria educação, né? Então, como que eu consigo buscar esse conhecimento que eu quero? Quem tem esse conhecimento? Eu acho que essa é a primeira pergunta. O que eu quero aprender e quem sabe isso que eu quero aprender? Como que eu chego nessa pessoa? Eu conheço alguém que conhece alguém? Né? Hoje em dia a gente vive na era da rede social, então será que se eu perguntar num grupo de WhatsApp da família, será que o primo do amigo do tio do vizinho não conhece alguém que sabe fazer isso, que sabe falar do que eu tô querendo aprender? Né? Se eu tenho estrutura, o que eu consigo achar na internet, na minha língua? Se eu consigo acessar outras línguas, o que não tem disponível para mim, né? nesse infinito que é a internet? E se eu não tenho essa estrutura, o que eu consigo físico, né? Que acesso que eu tenho, talvez, a outros materiais. Se eu consigo acesso à leitura ótimo. Se não, será que eu consigo pedir para alguém me contar essa história? E eu acredito muito em chegar junto. Chega e cola em alguém que sabe isso que você quer aprender. E, cara, fala, eu adoro esse assunto, quero aprender uma boa mais. Conversa, né, gente? É uma boa conversa. A gente aprende muito conversando. Gente, foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego. Agora vamos pro nosso quadro Manda o Papo. Aqui é o momento que a gente tem de trazer mais gente para essa roda de conversa. Inclusive, se você quiser mandar seu áudio, sugestão, quiser participar aqui com a gente, é só entrar nas nossas redes sociais, no nosso site www.trampapo.com.br e participa aqui com a gente. Quanto mais voz, mais gente falando, melhor. Vamos ouvir o Manda o Papo de hoje. Olá, meu nome é Aline. Eu trabalho na rede particular de ensino há 5 anos e na rede pública há 10. E o que eu percebo na educação é um descaso e uma desvalorização muito grande, né? A educação ela ficou dividida em 2 partes. Uma parte que é o comércio e a outra que é o descaso. A parte do comércio, o que vale mais é a quantidade e não a qualidade. Ou seja, você é o que você paga. Se você paga, você passa. Né? Então isso é uma questão muito delicada, isso desvalorizou muito a questão de aprendizagem dos alunos, né? Já a parte do descaso é justamente a parte super delicada, porque os nossos governantes não querem
pessoas instruídas, não querem pessoas educadas, né? Por quê? Porque não irão votar neles, né? Nós teremos uma noção de política pública muito grande e isso ia dificultar muito a questão da corrupção. Então, essa é uma das partes que, com certeza, o governo aprendeu que tem que desvalorizar bastante o ensino para que eles continuem no poder. Pensando ainda em alternativas e de uma forma questionadora, antes mesmo da pandemia do Covid-19, que ainda não terminou, os cursos EAD, que são ensinos à distância, que a gente vai chamar assim aqui, mas pode ser também o ensino online, o ensino não presencial, já eram muito procurados. Seja pela praticidade de você poder estudar em casa, seja pela necessidade de você estudar enquanto cuida dos filhos, ou seja pela facilidade de você não ter que se deslocar para uma instituição de ensino depois de um longo dia de trabalho. E o EAD pode se tornar uma substituta fixa para o sistema tradicional de ensino. Isso pode se tornar realidade. Quais seriam as desvantagens da gente focar no estudo EAD, deixando os métodos tradicionais um pouco mais de lado, onde a gente encontra menos as pessoas? Esse formato ele pode ser um aliado para as novas maneiras de pensar, de criar, de desconstruir, construir informação? Será que é uma forma de democratizar o ensino? Será que mais gente vai acessar o ensino superior por conta do ensino à distância? Como vocês veem isso? É uma alternativa ou é uma questão? Patrícia. Eu acho que é uma questão. Por exemplo, agora na pandemia, como professora, tenho 22 turmas. Mais ou menos 800 alunos. Nossa. Pouquíssimos acessaram. Então, pode ser uma facilidade para nós que temos um privilégio, que temos acesso à tecnologia. Mas a realidade do Brasil, e isso eu estou falando de São Paulo. São Paulo, estado mais rico. Então, assim, infelizmente, muitos alunos não acessaram porque não tem acesso à internet, não tem computador, não tem tablet, tem um celular para a família. Então, às vezes, batia o horário de aula, ou o pai e a mãe ia trabalhar e levava o celular. Essa é a realidade do Brasil. Infelizmente, eu acho que a pandemia ela veio escancarar uma coisa assim que a gente já sabia, mas é possível, sim. Por exemplo, eu fiz pedagogia pela Unesp e uma parte foi semipresencial. Foi ótimo. Porque você rompe algumas barreiras aí. E, por exemplo, tem acesso, eu faço curso com professores de outros estados, de outros países, porque tem aí agora a opção de EAD. Só que isso pensando na gente que tem uma estrutura. Então, eu acho que é uma questão, porque a maioria da sociedade não tem. Então, por exemplo, você vai para outro país, as pessoas têm Wi-Fi em todos os lugares. Até no carro. Então, aqui no Brasil, onde você tem Wi-Fi é caro, é pago, e mesmo assim não é de boa qualidade. Então, é uma questão porque precisa de toda uma estrutura que, infelizmente, os nossos governantes não oferecem. E mesmo em universidade pública, tem muitos alunos que também não têm computador. Então, isso se tornou uma questão, porque mesmo dentro da própria USP. Professores, tá bom, a gente vai ter que fazer essa disciplina, mas e aí? Eu não tenho acesso, eu não tenho computador em casa, eu usava computador aqui na universidade. Então, assim, infelizmente, a nossa estrutura, ela é muito, deixa muito a desejar. Então, se torna uma questão na nossa realidade social mesmo. Sim, com certeza. Complementando o que a Patrícia trouxe, supondo que as pessoas tenham a infraestrutura, né? Então, elas têm os equipamentos, elas têm a internet, elas conseguem ter espaço. Porque não é só você ter a infraestrutura, né? Você comentou sobre a questão do filho, né? Gente, pandemia, Sim. Né? Isso não é uma... Você não tá em casa estudando de boa, Sim. né? Você tem a sua vida pra dar conta, a casa, a criança, o cachorro, o vizinho. Então, se você tem... O caos. Então, você tem a infra, você tem o espaço mental, o EAD é uma excelente opção, né? Então, acesso... que isso? A gente tá conseguindo ter acesso a cursos estrangeiros que não existiam antes e por conta agora, né, dessa questão global, estão online, estão às vezes gratuitos, né? Você pode trocar com comunidades que você não teria acesso, né? Eu participo de rodas de conversa e de grupos com pessoas pelo Brasil todo que antes talvez não fosse uma possibilidade agora, porque já que a gente não pode se encontrar fisicamente, não faz sentido restringir. Eu vejo o EAD sendo uma realidade para ensino superior só para quem consegue acessar essa estrutura, mas eu vejo também muito para as universidades corporativas, né, das megas estruturas das grandes corporações.
E aí, só um complemento, eu acredito bastante que a gente vai viver um modelo híbrido. Então, eu sou formada em design industrial, né? Eu mexi com madeira, com processos físicos. E esse é o tipo de coisa que você perde a qualidade no IAD. O aluno, ele precisa pôr a mão, ele precisa… né, o aluno de produto, ele pensa em 3D, né? Tridimensionalmente, arquitetura também. Sim. Mas não só. Então, eu acredito que com a evolução das tecnologias e o acesso, né, que as pessoas vão começar a ter, enfim, vão se ampliar ali, a gente vai ter esse modelo híbrido em que eu tenho a maioria do meu ensino em casa, né, eu recebo material, eu consumo, eu debato às vezes com colegas e aí eu vou para a escola para uma prática, para um laboratório, para uma sessão especial, mas eu vou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E isso eu acho que amplia talvez a possibilidade. Eu consigo ter uma unidade física que consegue ser acessada por mais pessoas, né? Eu triplico, quadriplico o volume que consegue acessar aquele espaço. Então, acho que o híbrido é um caminho. Olha, a gente levantou muitos pontos sobre EAD, mas eu acho que uma coisa central que ficou aqui pode ser positivo, mas precisa ser positivo para todos. Uhum. Agora vamos para o nosso último quadro, que chama Dica Extracurricular. É o momento que vocês nos dão dica para as pessoas que querem continuar estudando, aprendendo, seguir com esse bate-papo para além desse episódio. Pode ser uma dica de filme, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma palestra que esteja disponível na internet. E quem quer começar com dica hoje? Eu posso começar. Manda. Eu tenho… Na verdade, são 3 dicas. A primeira é uma plataforma eu acho que é o melhor YouTube do mundo, que é o TED. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas se escreve TED. E eles são uma central de palestras gratuitas. Eles têm… A maioria das coisas ou é dublado ou legendado em português, então dá pra acessar. Todas as coisas são. Todas as coisas são. É uma Obrigada. regra. Amo eles. TED, vocês têm meu coração. E a palestra que eu recomendo pra todo mundo, eu assisto sempre, é a do Ken Robinson, que fala… Na verdade, é uma pergunta, né? Será que as escolas matam a criatividade? E é uma palestra muito interessante em que ele dá uma chacoalhada no que a gente entende que é o ensino e como que esse ensino vai, de fato, tirando de nós a capacidade de ser criativo, que para ele e outros estudiosos da área é a base, né, do ser humano e é para onde a gente tem que ir. Principalmente agora nesse mundo em que a máquina vai fazer tudo que é repetitivo e escalável, vai ser máquina. Tudo que é humano, que é criativo, que é conexão, vai ser feito por pessoas. E a outra dica que eu tenho para dar é um livro que eu gosto bastante, que chama Confiança Criativa. Esse é mais voltado para os adultos. Então, como que você, adulto, resgata a sua confiança criativa? Como que você consegue ser mais inventivo, mais criativo, mais inovador e mais curioso? É do Tom e David Kelly. E eu recomendo super a leitura. Patrícia, suas dicas de hoje. Olha, eu pensei também no TED Talk. Só que eu pensei num vídeo que eu passo para os alunos sempre, e sempre que tem formação de professor também, que é O Perigo da História Única, que eu acho que tem super a ver com o que a gente está conversando. Da Chimamanda? Isso, da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana. E o livro tem agora transcrito, então a palestra está agora transcrita, então você pode comprar o livro, você pode ver a palestra. E eu acho que dialoga muito com o que a gente está conversando. Então, pensando na questão da inovação, de pontos de vista. Então, para inovar, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, que muitas vezes tem muita coisa cristalizada, muito ranço aí da escravidão, enfim, da desigualdade, e muitas vezes a nossa forma de pensar, por mais bem intencionado que esteja, ela ainda tem um viés de supremacia branca, um machista. Então, essa palestra mostra muito isso, como você começa contando as histórias. E eu acho que isso, mesmo independente da área que você atue, é pensar, é sempre repensar. Então, qualquer ambiente de trabalho, qualquer forma de trabalho, tem sempre uma lógica. Uhum. Mas o que dá para você desconstruir dentro dessa lógica para melhorar aquela forma de trabalhar e o próprio mercado de trabalho e as outras pessoas. Então, como que a gente vai renovar essas relações? E eu acho que ela traz provocações que são muito importantes para todos os profissionais, para nós sermos mais humanizados e humanos dentro das empresas e das escolas. Maravilhoso. Legal. Bom, eu vou pegar 3 dicas, né? Acho que uma primeira que é mais clássica, né? Que é o Senai.
Em parceria Olha. com o SESI, eles têm cursos gratuitos, só procurar lá no Senai, entra no site deles. Se você fizer, tirar 70%, segue certificado, tem várias áreas, então é bem ok. Mas já que todo mundo, né, tem celular, quem tá ouvindo esse podcast aqui tem um interesse um pouco mais sobre tecnologia, fala um pouco mais sobre o mercado digital, tem 2 que são bem simples, dão certificado e tem emprego a rodo. Primeiro, baixa o app do Google, é o Google Primer, Primer. Você baixa ali no Google Play, instala no celular e através dele você aprende todas as certificações do Google. E se você tiver seu próprio negócio, você aprende até como fazer melhor o seu próprio negócio, né? Então, você que é empreendedor, treina ali. E é um mercado que sempre precisa de pessoas. E o outro é do Facebook. É o Facebook Blueprint. Então, que é blue de azul, né, em inglês, e print. E aí, quando você vem, você vai aprender a mexer em Instagram, em Facebook, WhatsApp. Aí você vai tirar certificações de como fazer campanha. Olha o currículo enchendo. Exato. E aí, pessoal, faz essas certificações. Não tenho a menor dúvida. O mercado de publicidade, o mercado digital tem carência de profissionais que tenham isso. Tem muita gente que fala, não, eu já trabalho com isso, eu entendo. Não importa a área que você tá. Tá desempregado, se tiver com tempo, estuda esses 2, é super didático, é em português, é tranquilo. Terminou, coloque isso nas redes, você vai conseguir um emprego. Isso é fatal, porque tá faltando gente. Fora que é muito chique dizer que você estudou na Google ou no Facebook. Exatamente. Exato, né? Certificado, né? Certificado by Google. Vou indicar 2 livros da Bell Hooks, o Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade, e o Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, todos da nossa rainha. Também quero indicar um outro podcast que eu apresento também, que chama Nada Sei, que eu fiz em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Então, se você for educador, educadora, se você é professor, se você tá no chão da escola, ou se você for aluno, lá a gente discute novas formas de educação, que vai, como a gente aprendeu nesse podcast, chega lá no mercado de trabalho. E minha terceira indicação, eu quero indicar o canal Letras Pretas. De quem que é esse canal, Patrícia? Quem será? É o canal que eu tenho, voltado para os professores, que indica obras de autores e autoras negras, porque apesar de ser formada em letras, eu não tive contato na universidade com autores e autoras negras. Fui fazer um curso na USP sobre literatura africana, literatura afro-brasileira, e pensei em divulgar obras para os professores poderem usar na sala de aula e desconstruir um pouco essa lógica aí, que privilegia autores homens brancos e do Sudeste. Né? Erro. Então pronto, já tá indicado o canal Letras Pretas. E se vocês quiserem pegar todas essas dicas, perdeu algum nome, quer algo direto, o link, uma coisa assim mais fácil, entra no nosso site www.trampapo.com.br, que tá tudo lá mastigado pra você clicar. Vamos lá, gente, considerações finais pro final desse episódio. Vamos fazer um A, todo mundo? Foi tão bom. Considerações finais, Patrícia? Eu acho que é extremamente válido esse assunto que a gente está conversando, porque a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. A gente fala muito da sociedade, mas nós fazemos parte da sociedade. Então, se a gente está em uma sociedade desigual, que castra, que tira a oportunidade das pessoas ou que coloca as pessoas em determinados lugares. E a parte do crescimento profissional também é rever as nossas próprias atitudes, rever aquilo que a gente é autoritário, aquilo que a gente não é humilde, que a gente não quer ensinar, o que a gente não quer aprender, que a gente não erra, que nós somos semideuses. Então, eu acho que esse diálogo é muito importante, porque para eu crescer profissionalmente, eu preciso crescer como ser humano. Eu preciso aprender a me relacionar, porque eu preciso do outro o tempo inteiro. Não dá para ser feliz sozinho, não dá para aprender e para ensinar sozinho. Então, a gente precisa muito estar aberto ao diálogo e a aprender e a ensinar. E estar disposto a errar, porque muitas vezes os erros que são os nossos maiores aprendizados. Então, esse espaço foi maravilhoso, adorei esse diálogo. Camila. O que dizer depois de Patrícia? Apenas #copio tudo. Gente, eu acho que foi fundamental esse papo. Eu acho que tem esse lugar em que a gente se autorresponsabiliza pela nossa própria educação e como que a gente pode tomar um pouco as rédeas e fazer acontecer. E me veio também muito essa questão que todos somos privilegiados em algum grau, né? Todo mundo tá um pouco melhor que alguém. Então, além de você olhar para você, no que você pode se desenvolver, o que você pode fazer para o seu próprio crescimento, o que você pode fazer para o próximo, a quem que você pode servir. Né? Então, se você manja de matemática, né, quem que você pode ajudar? Se você tem um conhecimento numa segunda língua, como que você pode passar isso para frente?
Então fica muito pra mim essa questão de somos todos aprendizes e somos todos educadores. E como que a gente consegue ampliar, né, essa roda pro mundo. Lindo isso. O meu ponto vai para as empresas e para quem está dentro delas, né? Que somos todos nós, no final das contas, né? A gente tem, na minha visão, uma obrigação pessoal, né? De quando fica falando, é porque eu quero crescer como indivíduo, eu quero melhorar, eu quero isso, a sociedade tem que ser melhor. E aí, né, pergunta a Patrícia, você é a sociedade. Então, dentro dessa sociedade pequena, corporativa que você tá, que tá todo mundo lutando por um espaço, ajude alguém. Chega em casa e até agora nesse momento, põe a mão na cabeça e se pergunta: quando foi a última vez que você parou para ensinar alguém? Não importa o quê. Quando foi que você dedicou 5 minutos do seu tempo para uma dúvida de alguém bem júnior? E quando foi que você se colocou numa posição de querer aprender? Pratica isso. Você marca na agenda, faz pelo menos 2 vezes por semana isso. Se você bater esses 3, vai por mim, você tá fazendo um mundo bem melhor. Maravilhoso. A gente termina quase emocionado esse episódio, com tantos insights e com tanta vontade de fazer diferente daqui pra frente. Quero agradecer muito vocês, Patrícia, Camila, Rick, que tá sempre aqui comigo. A gente se vê no próximo episódio do Trampapo. Enquanto isso, até o próximo, a gente espera nas redes sociais. Facebook e Instagram, @trampapo.podcast e no nosso site, mais uma vez, www.trampapo.com.br. Um beijo, até o próximo episódio e tchau! Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto.